Fala nação rubro-negra, tudo bem? Trago mais um vídeo do canal aqui pra vocês no canal Mengo React. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like aí, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e o corte aí da mídia palmeirense, né? Ele se rende ao Flamengo que se classificou aí para as quartas de finais, né? O Palmeiras foi eliminado e também as elogios dos reforços do Mengão. Vamos ver aí o que eles falaram nesse vídeo, vou deixar claro os créditos no canal dele na edição desse vídeo aqui. Sem mais enrolações, fica agora com o vídeo. E o Flamengo também fez aí o dever de casa e avançou. O jogo do Flamengo foi um jogo muito difícil. Eu assisti o jogo do Flamengo, porque foi um jogo que começou mais tarde, então já estava em casa já, então consegui acompanhar o jogo do Flamengo. Não foi fácil vencer dos caras do Bolívar, mais de 3.600 metros de altitude. Fisiologicamente, é algo que impacta muito no jogador. E não só na questão fisiológica, né, mas na questão também da dinâmica do futebol. Porque é uma física, é uma condição física que ela altera não só fatores intrínsecos ao corpo, ao organismo humano, mas também fatores extrínsecos ao futebol, como, por exemplo, a dinâmica, a velocidade dela em relação ali a chutes, enfim, a lançamentos e tudo mais. Uma alteração 360 a qual as equipes brasileiras elas não estão acostumadas, habituadas. E realmente foi ontem um desafio muito grande para o time do Flamengo segurar o Bolívar lá. Embora tecnicamente, acredito eu que o Flamengo conseguiria impor um jogo melhor ontem, e aí eu acho que o problema do Tite talvez seja até esse. É um técnico que abaixa muito a linha e deixa isso muito perceptível para o time adversário. O time adversário consegue ter ideia da construção que irá fazer, porque o Tite ele deixa muito nítido de que vai abaixar a linha e de que tá abaixando a linha. Então, assim, ele deixa muito esclarecida a sua estratégia para o adversário. E às vezes isso pode permitir uma leitura melhor do adversário. Acho que o sistema defensivo do Flamengo ontem jogou bem. Teve falhas. Falhas vai ter. Da mesma forma que o Bolívar também teve suas falhas. E assim, ressalto a importância aqui do Léo Ortiz, atuando ali como um volante, o cara tentando dar aquela segurada no jogo, realmente fazendo desarmes e jogadas muito importantes dentro daquele setor ali do Flamengo, e também, mano, do Rossi, né? Ontem o Rossi, ele realmente enxergou a dinâmica do jogo, ele soube até também abusar um pouquinho da malandragem, né? De enrolar um pouquinho nos momentos que era necessário, que conseguia dar aquela enrolada, e ele fez defesas muito, muito importantes. Algumas defesas até no susto, porque como a bola ela vem rápido, você tem uma bola que ela caminha mais rápido em direção ao gol, algumas defesas dele foi até meio assim no susto, mas ele conseguiu garantir boas defesas e garantir ali realmente uma participação, uma classificação muito importante no Flamengo. Aí teve algumas bobeadas do Flamengo. O Gerson, por exemplo, que fez uma boa partida, mas desperdiçou algumas chances de gol também. O Carlinhos, é difícil falar porque o cara, ele é gente boa e tudo mais, só que ele mostra que ele não é um jogador que está na altura de substituir um Pedro. Por mais que seja um atleta esforçado, uma pessoa do bem e tudo mais, é aquilo que a gente fala, por exemplo, do Rony. É sério, pagar... O Rony, mano, ele é um atleta super esforçado, tem uma história muito bacana pelo Palmeiras, inclusive, e tudo mais. É um cara muito produtivo, que performa muito bem. Só que, mano, assim, tecnicamente ele é limitado. E o que acontece com o Carlinhos é isso, tecnicamente ele é um jogador também limitado. Então, ele não foi um jogador que ontem conseguiu, assim, colaborar de maneira efetiva. Porque, assim, pareceu que ele já começou o jogo meio cansado. Vocês perceberam isso? Ele tava sem aquela explosão. Eu não sei se é um jogador que ainda não está acostumado a situações adversas como essas, porque talvez para atletas já mais experientes, eles já enfrentaram condições desse tipo. O Carlinhos, eu acho que ele nunca enfrentou uma condição com uma altitude tão elevada dessa. Eu acredito que não. Todos esses fatores podem ter colaborado, mas mostra ali que realmente o Carlinhos ele acabou deixando muito a desejar dentro do setor ofensivo do Flamengo. E ontem o jogo do Flamengo ele foi um jogo que o time estava ali, tinha os seus desfalques, tinha altitude, tinha várias e várias variáveis. Então, a importância defensiva ontem para o Flamengo
foi assim, absurda. Absurda, o Flamengo faz o dever de casa e agora, mano, é vida que segue. Os reforços que estão chegando, é você reconstruir o time e ir pra cima de novo. O jogo do Flamengo mexeu tanto com os ânimos aí, as emoções dos flamenguistas, que o Tite sofreu um quadro ali, mano, teve que ser hospitalizado porque sofreu um episódio de fibrilação atrial. Então ele foi hospitalizado, tá internado inclusive, não vai ser necessário, pelo que se avalia ali, uma intervenção cirúrgica, mas ele vai ficar ali em observação, porque ele sofreu esse quadro aí e já está hospitalizado. Então foi um jogo que mexeu com os ânimos de todo mundo, teve todos esses aspectos aí, enfim, muita coisa envolvida dentro desse jogo e dessa competição que é a Libertadores, tá bom? Do Flamengo, né, o Flamengo entrou hoje com o Rossi, Ayrton Lucas, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Varela, Léo Ortiz, Pulgar, Luiz Araújo, De La Cruz, Gerson e Carlinho. Muita gente criticou o Carlinhos, muita gente falando que o Carlinhos não é jogador nível de Flamengo. Vamos dar tempo ao tempo, né? Realmente é um jogador mais humilde, veio de um time menor. Agora você imagina, ele deve ter um salário bem menor do que os outros jogadores do Flamengo aí. Imagina esse cara no meio das estrelas ali, né? Então não deve ser fácil não. Hoje, na minha opinião, o Gerson jogou muito bem, né? O Gerson tem jogado muito bem todos os jogos, né? Porém, ele, perdeu uns gols ali que não dá pra entender, cara. Teve uma hora que eu não entendi o que ele fez, cara. Sinceramente, ele caiu, queria pênalti. Para, velho. Chuta pro gol, meu filho. Léo Ortiz foi bem, Luiz Araújo também foi bem. Eu digo bem assim, cara, né? Diante da circunstância, o time foi bem. Né? Porque o Flamengo no primeiro tempo, todo mundo achou que ele não deixou o Bolívar atacar, o Bolívar dominar o jogo. No primeiro tempo o Flamengo foi igual para igual, não deixou os caras, inclusive o Flamengo foi até mais perigoso que o Bolívar no primeiro tempo. No segundo tempo que a coisa pegou, né, velho? Porque daí os caras estavam no desespero, precisavam fazer o resultado e vieram para cima, né? O que é normal. Conseguiram um gol ali, aí inflamou mais os caras ainda. E o Flamengo soube resistir. O Flamengo soube resistir, aí a expulsão do jogador do Bolívar naquela arrancada do Bruno Henrique, característica dele, ajudou bastante, né? Mas já estava no final também, o Jesus Santos, número 3, que foi expulso, né? Então, assim, o Flamengo se deu muito bem, né? Diante das circunstâncias, da altitude, eu acho que os caras correram muito, né? A gente esperava até menos disso, né? E aí o Flamengo se saiu, né? Saiu classificado, saiu com a vaga na mão, tá? Vamos falar das estatísticas do jogo, que é bem interessante, para ver como que o Flamengo foi. Olha só, o Bolívar finalizou 22 vezes no gol do Flamengo e o Flamengo finalizou 8 vezes. Dessas 8, o Flamengo acertou 3 no gol e o Bolívar acertou 8 no gol. Por isso que eu falo, o Rossi jogou muito, né? O Rossi jogou pra caramba, pegou muita bola, tá? 75% de posse de bola do Bolívar, velho. 75%. Olha como o Flamengo soube sofrer. 25% de posse de bola, cara. E os passes, tá? 488 passes deu o Bolívar, 173 passes deu o Flamengo. É muito pouco, né? Pra Flamengo, né? Mesmo a altitude também é foda. 81% o Bolívar acertou de passes. E o Flamengo acertou só 48%. O Flamengo errou mais passes do que acertou. O Flamengo errou 52% dos passes, cara. É foda. 11 faltas de cada lado. 1 amarelo pro Bolívar, 3 pro Flamengo. 1 vermelho pro Bolívar, nenhum pro Flamengo. 3 impedimentos pro Bolívar, 2 pro Flamengo. E 8 escanteios pro Bolívar, 3 pro Flamengo. Realmente foi um sufoco que o Flamengo passou lá. Né? Além do sufoco do ar, que faltava o ar, né? Porque a altitude, 3.640 metros, o sufoco dos caras em cima ali, batendo, né? Principalmente no segundo tempo, né? Porque o primeiro tempo, acho que o Flamengo foi de boa, foi tranquilo, fez o que tinha que fazer, os caras não dominaram o jogo, mas no segundo tempo complicou, né? Porque daí o físico do Flamengo se perdeu um pouco, né? O que é natural, né? O Flamengo não está acostumado com a altitude, os caras estão lá, então fisicamente os caras iam estar melhor. Mas mesmo assim, eu achei que o Flamengo correu muito, velho. Muita bola aqui, que o jogador do Flamengo conseguiram ganhar na corrida. Foi muito bem. O Ayrton Lucas teve uma que ele ganhou na corrida e chutou, cara. Não sei, quase que fez um gol, né? Deu uma paulada, né?
Então foi muito bem o Flamengo, na minha opinião, embora a torcida tá xingando muito porque perdeu o jogo. Cara, mas, cara, é Libertadores, cara, normal. Não entra nessa ilusão de que vai ganhar tudo e vai dar goleada em tudo, que não é mais assim. Nunca foi tanto assim, né? Libertadores sempre foi pegado, tá? Sempre foi pegado. Então, só para falar aqui com o Michael, chegou ao Brasil, né? Chegou ao Brasil, já deu entrevista, né? Então, segundo a reportagem aqui, ele assinou contrato válido por 4 temporadas. Vai finalizar toda a documentação nas próximas horas para que o Flamengo possa fazer o anúncio oficial, né? Desembarcou no aeroporto de Guarulhos, né? Com um semblante de quem estava visivelmente cansado, disse poucas palavras, mas sorriu bastante e não escondeu a alegria de voltar para o Flamengo. Entre aspas, o Michael falou: eu estou feliz, muito feliz, mas estou cansado. Volto com mais bagagem, dá uma risada e olhem para as malas. Fui muito feliz aqui e fui muito feliz lá. Estou retornando, espero fazer o meu melhor, que possamos construir uma linda história, disse o Michael ao Flazoeiro. O Flazoeiro foi receber ele lá, né? O canal, né? Muito bom, cara, muito bom. O Michael aí é a novidade do Flamengo, né? Teoricamente já pode estrear no próximo jogo do Campeonato Brasileiro e vai poder jogar também a próxima fase da Libertadores, já que o Flamengo passou, né? Então, parabéns aí à torcida do Flamengo. Sofreu, mas passou, isso que é importante, né? Enquanto que eu, palmeirense aqui, fico triste, né? Porque além do meu Palmeiras não passar e da maneira que foi o jogo ontem, a gente não ficou com raiva, ficou triste, né? No fim, ficou triste. E aí, olha pro jogo hoje, o São Paulo ganhando de 2-0, São Paulo também passou. Aí mata nós, né, mano? E os Corinthians passando e mal o Corinthians, que tá bem na Sul-Americana, né? Foda. Vamos que vamos. Fala agora sobre o Flamengo, cada vez mais perto de anunciar Gonzalo Plata e Carlos Alcaraz. Plata é um atacante equatoriano de 23 anos de idade, o Alcaraz é um meia argentino de 20 anos. Em relação ao Plata, entre Flamengo e Plata tudo certo. Falta o sim do Al Saad. A última proposta feita pelo Flamengo foi de aquisição de 30% dos direitos econômicos por 3,5 milhões de euros. Há uma série de metas que não são difíceis de serem compradas, que obrigariam o rubro-negro a adquirir os outros 70%, numa negociação que se aproximaria dos 12 milhões de euros que o Al Saad pedia. O time qatari tem uma relação difícil com o Plata, reluta em aceitar essa oferta, mas a tendência é que o martelo seja batido em breve. Já sobre Carlos Alcaraz, tratativas finais entre Flamengo e Southampton, o Flamengo vai desembolsar 18 milhões de euros, além de ceder por empréstimo de uma temporada o Vitor Hugo. Só para completar sobre o Fla, nessa sexta-feira, Michael foi apresentado demonstrando enorme bom humor, contando causos com Jorge Jesus. Ele até chegou a brincar dizendo que o Bono, goleiro marroquino do Al Hilal, cogita daqui a um ano vir jogar no Brasil, mas especificamente no Flamengo. A notícia triste sobre o Fla: o Tite passou mal por conta da altitude lá em La Paz e teve constatado uma arritmia. Na chegada ao Rio de Janeiro, foi levado a um hospital e descobriram uma fibrilação atrial. Não houve necessidade de intervenção cirúrgica para correção desse problema no coração. Com medicamentos, a coisa já foi restabelecida e ele deve ter alta nos próximos dias. Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí que os palmeirenses reagiram ao Flamengo, se renderam, né, ao Mengão, que se classificou para as quartas e finais da Libertadores, como também as 4 finais da Copa do Brasil. Lembrando que o Palmeiras, né, foi eliminado tanto da Copa do Brasil pelo Flamengo e agora da Libertadores pelo Botafogo, né? Então a situação do Palmeiras não tá nada boa. Mas vamos falar sobre o Flamengo, né? O Flamengo aí venceu, agora tá muito mais aliviado, que o próximo jogo agora é só daqui a um mês, né, contra o Peñarol. É um time mais fácil o Flamengo se lidar, porque não tem altitude, né? Aí não depende muito da sorte, como aconteceu lá na Bolívia, né? E agora o Flamengo tá recorrendo atrás de reforços, já contratou o Michael, já foi anunciado, né? Já fez até a apresentação. O outro jogador que vai ser anunciado brevemente é Gonzalo Plata, que já tem acerto com o Flamengo, o time já liberou. Só falta agora ele vir para o Flamengo, fazer todos os exames, toda a assinatura e já ser anunciado também. E o outro jogador é o Carlos Alcaraz, né? Que já está praticamente acertado com o Flamengo também. O Flamengo já fez uma proposta de 18 milhões de euros, né? Em torno de 120 milhões de reais por aí. E com um empréstimo de 1 ano de Vitor Hugo, né? Então o Flamengo vai fazer esse aporte aí, né? Visando aí
essas perdas que teve durante esses anos aí, esses meses aí, né? Então o Flamengo vai correr pesado para ver se consegue colocar jogadores para já atuar na Copa do Brasil, como também na Libertadores. Outro jogador também que o Flamengo tá de olho e tá fazendo a proposta é Alexandro, né? Alexandro aí pode atuar pro Flamengo, já deixa claro que vai vir pro Brasil, mas aí tá em dúvida qual time ele vai querer, e é o melhor time que tá na posição assim que ele quer vir é o Flamengo, né? Que tá fazendo o valor que ele quer, né? O salário, o contrato, tudo isso tá de acordo com o que ele pede, e assim ele tá mais próximo do Flamengo. Qual a sua opinião, torcedor? Deixe um comentário pra gente, inscreve no canal e até o próximo vídeo.